Nós estamos concluindo hoje a série Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Conversamos com os irmãos em 3 domingos, hoje é o 4º domingo. Eu espero poder entregar para vocês algo nessa noite que traga a você o suprimento necessário para a caminhada, para a jornada. Nós estamos conversando sobre esse tema, não pelo medo, não pelo pânico, mas pelo contrário, nós estamos caminhando para termos a certeza, para termos as convicções necessárias, para nós caminharmos efetivamente para um final que é melhor do que o começo. Amém, queridos? A palavra do Senhor em Mateus capítulo número 25, capítulo de número 24, verso número 25, o Senhor Jesus, ele está tratando com os discípulos ali sobre o final das coisas. E aqui no versículo de número 25 do capítulo 24, Jesus diz assim, olha, eu estou falando sobre o final dos tempos para que vocês tenham antecipadamente as informações necessárias. Para que quando vocês estiverem nesse tempo de iniciar o final dos tempos, vocês saibam tudo que eu ensinei. Entendam algo, queridos. Se há escuridão, incompreensão, para o final dos tempos, não pode ser na minha vida e na sua vida como igreja. Porque a nós ele revelou. Aquela ideia de que nem olhos viram, nem ouviram ouvir, nem jamais penetrou em coração humano, irmãos. É só continuar o texto. O texto diz, mas o Espírito revela. A igreja nunca foi chamada para andar por um caminho que ela não conhecesse. A igreja tem todas as informações para concluir a sua história, caminhando por um caminho que ela tem domínio sobre ele. Eu vou repetir para você falar um amém. A igreja foi chamada para concluir a sua missão, caminhando por um caminho que ela tem domínio por ele. Nos foi dado as informações para ligarmos o nosso GPS espiritual e não andarmos com equívocos. Será que, meu Deus, e agora? Não, queridos, tudo nos foi passado antecipadamente. Mateus 24, 25 diz isso, mas não só Mateus 24, 25. Vá comigo, por favor, para o capítulo de número 1 de Apocalipse. Vamos ver como começa o livro que nós estamos estudando, parte dele aqui no capítulo número 6. Olha como começa o capítulo de número 1. Começa trazendo a justificação do porquê das informações que o livro conteria. O livro começa justificando cada uma das informações que estaria nele. Do porquê que ele teria o conteúdo que tem. Então, queridos, em nome de Jesus, aquele tempo da gente dizer que não entendemos o que a Bíblia diz, deixa eu dizer algo, se você quer continuar acreditando nisso, então, por favor, deixe de ser a igreja. Porque isso é para gente que não é a igreja do Senhor Jesus. Porque a mensagem que o Senhor Jesus nos deu, ela é uma mensagem compreensível, desde que haja disposição do aprendizado. Não jogue para a palavra de Deus algo que às vezes a deficiência está em nós, não nela. Não é a palavra de Deus que é incompreensível, até porque Deus não traria uma palavra incompreensível para os seus filhos. Se tem algo que um pai deseja que o filho entenda o que ele está ensinando. Então Deus não nos deu um livro enigmático, onde um pequeno grupo, que nem parece ser humano direito, consegue compreender. Não, amados. Deus quer que todos os seus filhos entendam o que ele está passando, o que ele está ensinando, o que ele está revelando. Olhemos aqui, primeiro capítulo de Apocalipse, olhe como ele começa. A palavra do Senhor diz assim, revelação. Não está falando o momento em que será escondido, que será tirado da capacidade do ser humano. Não, é revelar. É abrir a cortina. É tirar o papel que está sobre o embrulho. É trazer para que todos saibam. É assim. Revelação de quem? De Jesus Cristo.
que é o caminho, a verdade e a vida, por onde todos chegam a Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então ele está revelando o coração dele à igreja, para que a igreja tenha as informações necessárias para a sua jornada na direção do Pai. Jesus não está entregando um enigma, um mapa onde se há necessidade daquele conhecimento para que se compreenda como caminhar por ele. Não! Jesus está exatamente desmistificando a dificuldade para se chegar ao Pai. Ele está revelando, ele está abrindo. É ele falando comigo e com você, ele falando com a igreja. Então é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Revelação que o Pai deu ao Filho para o Filho trazer a quem? A nós. Informações diretamente do coração de Deus para o nosso coração. É a justificativa do porquê esse livro existe. Jesus Cristo está nos trazendo informações. Nos está dando o conhecimento. Está tirando de sobre nós o status de ignorantes. Dos não sabem o que vão acontecer. Não, ele está vindo e trazendo a nós o status de conhecedores. Vocês sabem o que vão acontecer. E se você tem um mapa muito bem sinalizado, você não se perde na jornada, não é assim, amados? Ele está sendo entregue para nós, os servos. O texto diz: Deus deu a Cristo para que ele mostrasse aos seus servos o que em breve haverá de acontecer. Ele está revelando antecipadamente. Oh, amados, por favor, depois desta série, não aceite mais as mentiras governar sobre você, mesmo que seja dizendo assim: eu leio a Bíblia e não entendo. Não, querido, eu não aceito isso. Talvez você não esteja lendo a Bíblia e por isso não tenha entendido. Porque se ler a Bíblia, vai entender. Não tem como. Irmãos, Deus não nos daria uma informação que nós não pudéssemos compreendê-la. Quando Jesus, na cruz, ofereceu a sua vida, o testemunho é que o véu que separava o santo do santíssimo no templo foi rasgado de alto a baixo. Um véu que existia, uma cortina que existia entre um ambiente onde as pessoas podiam estar e um ambiente que só o sacerdote podia estar uma vez por ano. Mas quando Jesus morreu na cruz, o inocente pelos pecadores, aquele que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando ele ofereceu a sua vida, o véu foi rasgado, o acesso foi dado a mim e a você. Quando ele estava conversando com seus discípulos sobre a sua partida, e ele disse aos discípulos: mas não se preocupem, eu não vos deixarei órfão, eu irei ao Pai e enviarei o Espírito Santo, e o Espírito Santo revelará a vocês. O Espírito Santo dará a vocês todas as informações que vocês precisam. Então, queridos, nós estamos nessa jornada, deixando um lugar onde um dia nós falamos, não é possível compreender, e indo para um lugar onde nós sabemos que é possível compreender sim. Porque nós servimos um Deus e servimos em clara luz. Onde é possível entender todas as coisas. Buscar-me-eis e me achareis, diz o profeta Isaías sobre Deus. Buscar-me-eis e me achareis, diz o profeta Jeremias sobre Deus. O Senhor é acessível. Se temos um Deus acessível, por que a sua palavra não seria?
Compreensível, amados? Muito bem. Então, quando nós olhamos para essas duas revelações, a de Mateus 24 e de Apocalipse, nós precisamos entender que Mateus 24 e 25 com Apocalipse tem uma junção. É tudo para uma compreensão daquilo que começa a caminhar para o final dos tempos. Nós não estamos nos finais dos tempos, nós estamos no início dos finais dos tempos. É isso que a palavra de Deus diz. Agora, qual o problema que nós temos com isso, irmãos? Nenhum. Por quê? Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Todos os nossos pecados foram lavados e perdoados pelo sangue do Cordeiro. Amém, amados? Se existem aqueles que estão desorientados, esses não são a igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja do Senhor Jesus tem um Senhor que as orienta por meio da sua boa palavra. O que temos nós com a morte, irmãos? O que temos nós com a destruição? Nada. Porque nós somos o povo da vida. Nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo da edificação. Então nós precisamos entender, amados, quando a gente olha e estuda sobre esses 4 cavaleiros que revelam juízo. O juízo nunca foi para o filho. O unigênito que precisava receber o juízo pela humanidade fez, para que eu e você não precisássemos. Mas então por que nós estudamos, pastor? Para que quem precisa consertar, conserte. E para que nós possamos olhar para quem não tem a condição de filho, irmos na direção dessas pessoas e evangelizarmos elas. Porque eu como filho, você como filho e filha, pode muito em influência sobre aqueles que não são, para que eles possam se tornar. João 1,12 diz, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olhe para mim aqui, queridos. Nem todos têm um comportamento de filho. E quem não tem comportamento de filho não herdará. Vá comigo para Apocalipse capítulo número 9, por favor. Apocalipse capítulo número 9, queridos. O final do capítulo número 9 está falando de 200 milhões de cavaleiros e cavalos. Não são esses 4 de Apocalipse 6. Os de Apocalipse 6 é uma fase da igreja, é uma fase, é um tempo, é uma estação da existência do tempo das dores, que levará para 200 milhões de cavalos e cavaleiros em Apocalipse capítulo número 9. Os últimos 2 versículos do capítulo número 9 diz sobre um grupo de pessoas que não se arrependeram dos seus pecados e que terão que enfrentar o juízo de Deus. Não estou ministrando essa série para trazer medo no seu coração. Estou ministrando essa série para trazer conhecimento à sua vida. Porque o santo continue a santificar-se. E quem não está vivendo em santidade ainda é tempo de mudar de lado. Porque a palavra do Senhor aqui, em Apocalipse capítulo número 9, versículo de número 20, diz assim, e o restante da humanidade, ou seja, nós já estamos no tempo do fim. Já aconteceu catástrofes anteriores. Os selos dos cavalos já foram abertos anteriormente. No cavaleiro de hoje, 25% da população morrerá. Isso já aconteceu. E aí nós chegamos no capítulo de número 9, onde, no versículo de número 18, diz que 1/3 da humanidade foi morta. Por um número de 200 milhões de cavaleiros, que está no versículo de número 16. E o juízo continua. O juízo vem sobre quem? É o que o versículo de número 20 e 21 diz. E então o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, por aquilo que já tinha acontecido, e por causa destas coisas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, ou seja, pessoas que não têm escrito na sua biografia alguém que se arrependeu. O que é essa palavra arrependimento aqui? Toda a humanidade nasceu caminhando na direção de um precipício. Todos pecaram, diz a palavra do Senhor, e carecem da glória de Deus, diz Romanos, capítulo número 3. Todos. Não, sabe aquela pessoa que se ama demais,
que faz o melhor doce de vó da sua vida, se ela não se arrepender dos seus pecados, o que aguarda ela é o abismo, como todas as pessoas que não se arrependerem. O arrependimento é aquilo que nós chamamos de conversão. E todos nós, em pecado, diz o salmista, fomos gerados no ventre da nossa mãe, em pecado. A palavra de Deus diz que a astúcia está no coração da criança. A Bíblia diz, e não há um único inocente, nenhum sequer. Por quê? Porque nós estamos todos, nascemos na direção do abismo. E estamos todos indo na direção do abismo. Mas Deus coloca letreiros, sinalização, informação, para nos levar a deixar esse caminho na direção do abismo. E então a palavra vai sendo revelada a nós, nos trazendo informações de que precisamos, como diz João capítulo número 1, versículo número 12, receber Jesus. É preciso. Apocalipse 3:20, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. É preciso receber. Jesus não nasceu dentro da casa. Ele está fora da nossa vida como ser humano. E recebendo ele, chamamos ele para entrar. E nós estamos indo na direção. Mas quando nós temos a informação que a palavra nos dá, de que precisamos convidá-lo para entrar, quando ele entra, então, há o arrependimento, do verso de número 20. Pessoas que estarão debaixo do juízo é porque não se arrependeram, porque não convidaram Jesus para entrar nas suas vidas. E quando há esse arrependimento, eu continuo indo? Não. É aquilo que nós aprendemos no trânsito. Há uma conversão, mudança de rota. E eu estava indo na direção da morte. Mas agora, quando Cristo entrou na minha vida, ele se tornou então o meu condutor por um caminho de vida. Eu estava indo na direção do inferno, mas agora com Cristo eu estou indo na direção do céu. Mas a palavra do Senhor no capítulo número 9 de Apocalipse diz que uma multidão de 30% da raça humana que estiver viva até esse momento morrerá, porque não se arrependeu dos seus pecados. Olha o que o texto diz, queridos. As pragas vão destruir aqueles que, mesmo assim, não se arrependeram das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios. Eles não pararam de adorar os ídolos. Ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e madeira. Ídolos que não podem ver. Ídolos que não podem ouvir. Ídolos que não podem andar. Também, diz o verso 21, não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias e da sua imoralidade sexual e dos seus roubos, da sua desonestidade. Pessoas que tiveram a oportunidade de mudar de rota. Eles não quiseram mudar de rota. Toda sinalização foi desprezada por eles. Então eles terão que enfrentar o juízo de Deus. Nós estamos falando aqui com vocês, queridos, que todos que se enquadram nesse perfil vai ter que enfrentar o juízo de Deus. É sobre isso que nós estamos conversando com esses 4 cavaleiros. Cada um desses 4 cavaleiros revela um juízo de Deus, um modelo do juízo de Deus. Uma forma que Deus se manifesta sobre a face da terra, trazendo o seu juízo. E nós estamos vendo cada um destes. Daniel, me ajuda aí. Cada um destes. E trazendo uma compreensão de revelação para os nossos dias. Por quê, irmãos? Porque nós não queremos ler a Bíblia e pensar em 300 anos atrás. Nós não queremos ler a Bíblia e ficar especulando sobre 300 anos à frente. Nós queremos ler a Bíblia e entender o nosso tempo. Porque é agora que a gente vive. É agora que nós podemos nos posicionar e influenciar. E quando olhamos para esses cavalos e seus cavaleiros, nós queremos um entendimento para esse tempo. Um entendimento que nos traz clareza, um entendimento que nos traz paz e segurança. Amém, queridos? O primeiro cavaleiro que nós estudamos é o cavaleiro montado no cavalo branco, que é o do ensino errado em nome de Deus.
Não preciso falar, né, irmãos? Como tem gente ensinando loucuras em nome de Deus. E eu não preciso nem olhar para as nações distantes com, entre aspas, nível de ignorância. Eu olho para nós, até dentro da nossa própria cidade. Ensinando o povo, mas ensinando em nome de Deus uma mentira. Ensinando que o pecado não terá consequência. Terá consequência sim, irmãos. Ensinando que, não, nós não precisamos nos preocupar com o final, porque já está escrito quem vai e quem não vai. Puxa, quando eu leio Mateus 24, está escrito, é quem perseverar até o fim. Meu Deus, amados, tanta coisa sendo trazida, tanta confusão sendo gerada na mente de pessoas que falta uma fundamentação. Pois é, o primeiro cavaleiro, ele vem para parecer Jesus. E só vai saber que ele não é Jesus quem conhece Jesus. Porque quem não conhece o original será enganado com o falso. O segundo cavaleiro, o cavaleiro montado no cavalo vermelho, que é o cavalo da guerra. Meus irmãos, falar o que de guerra? Enquanto ministrava nesse dia, eu disse para os irmãos, as 15 primeiras nações que mais investem em guerras, juntando o que eles investem, dá 2,3 bi por ano. Para acabar com a fome do mundo, nós precisaríamos somente de 750 milhões. Mas o mundo continua se armando. Com armas que nós não temos dimensão. Com armas que quando disparam um míssil e ele cai no chão, quem disparou diz assim, quer que eu mande outro? E aí o Zelensky, presidente da Ucrânia, diz, eu estou pronto para sentar à mesa e fazer concessões. Por quê? Pelo medo das guerras. Vivemos um estado em que as pessoas estão paranoias com medo das guerras. Pois é, já está aí, esse cavaleiro já está andando. Ele não virá, ele já veio, ele está já em ação. O terceiro cavaleiro é o cavaleiro montado no cavalo preto. O cavaleiro da fome, da escassez. O cavaleiro que, no meu entendimento, representa muito mais a ganância humana em adquirir riqueza com a fome das pessoas do que a ausência de alimento em si mesmo. E o que falar, meus irmãos? O que falar? Qual de nós não sabe o que é não ter comida na mesa? Muitos de nós aqui viemos de uma realidade assim. Vendeu o almoço para comprar janta. E jantar sem saber se teríamos o que vender no outro dia para comprar janta. E hoje, nós chegamos então no quarto cavalo com seu cavaleiro, que é o cavalo, na versão para o português, colocou um cavalo amarelo, mas a cor do cavalo não é amarelo, é cor da morte. Por faltar uma cor que exemplificasse a cor do cavalo, então na tradução para o português pôs amarelo, mas a cor do quarto cavalo é um cavalo que tem a cor da morte. E quem monta esse cavalo? A própria morte. E quando nós olhamos para o quarto selo com o seu cavalo e o seu cavaleiro, qual deve ser a nossa atitude como igreja? Uma atitude de declarar, profetizar a vida diante de uma cultura que só exalta a morte. Nós temos dificuldade em ouvir as pessoas falar de uma recuperação no hospital de alguém, mas a gente dá 1 hora do nosso tempo para ouvir alguém falar nos mínimos detalhes sobre a execução de alguém. Se estamos assistindo um telejornal e a gente está por 25 minutos só vendo sangue e desastres, aí começa alguém para trazer uma notícia boa, nós muda de canal para ir para aquele outro telejornal para assistir mais 25 de sangue e desastre. Nós não temos paciência para ouvir coisa boa. Irmão, se eu estivesse aqui para contar sobre desgraças humanas, você ficaria sentado nessa cadeira, nesse clima quente, por 3 horas, sem piscar. Nós estamos debaixo de uma cultura onde o cavalo da morte está executando
poderosamente a sua função. E hoje nós falamos sobre ele. Está em Apocalipse 6, versos 7 e 8, que dizem assim: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E eu olhei e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha o nome de morte. E o inferno seguia de perto. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra. 25% da população mundial. Nós estamos chegando em 9 bilhões. 25%, irmãos. Vamos fechar esse negócio em 10 para a conta ficar fácil para nós? Vamos supor que nós somos uma população mundial de 10 bi. 2,5 bi morre em consequência desse cavalo que tem o cavaleiro morte sentado nele. Você se impressionou com pandemia onde morreram alguns milhões e morreram e foi terrível e até hoje nós temos que lidar com isso. Você perdeu alguém que ama, até hoje não conseguiu lidar direito com o luto. A nossa cidade foi devastada pela pandemia, sim, irmãos. Mas não morreu 20 milhões. Agora, só o resultado desse cavalo e seu cavaleiro. Eu não estou falando dos outros 3, não. Só esse cavalo com o seu cavaleiro, executando o juízo de Deus sobre a face da vida, sobre a face da terra, sobre a vida daqueles que não se arrependeram. Só ele vai eliminar 25% da população do mundo. A Bíblia está dizendo. 1/4 parte da população vai morrer. Morrer como? Vai morrer pela espada, vai morrer pela fome, vai morrer pela peste e vai morrer pelas feras da terra. Queridos, nós precisamos parar e refletir sobre isso. Porque Romanos, no capítulo número 6, versículo número 23, diz que o salário do pecado é a morte. Isso estará acontecendo como juízo de Deus sobre a face da terra pela desobediência do homem. Porque o dilúvio veio na geração de Noé como resultado da desobediência da geração de Noé. O juízo de Deus está visitando a terra como resultado da desobediência do coração do homem sobre a face da terra. Por isso nós precisamos buscar a santificação, porque o santo precisa continuar santificando. Amém? Aleluias. Deixa eu dar um salto aqui, queridos. Vamos entender o que está nas mãos desse cavaleiro. A Bíblia diz que foi dado a ele a autoridade para executar. Então, esse cavaleiro, ele não tem a autoridade porque ele quis ter autoridade. Há um Deus que está governando sobre todas as coisas. Amém? Um Deus que é justo e honrará o justo. Um Deus que é justo e trará consequências sobre o injusto. É por ele ser justo que haverá as ovelhas e os bodes. Ele vai separar o joio do trigo. É porque ele é justo. Então vamos entender. A espada. A espada, queridos, ela revela morte, violência. A espada é um símbolo das guerras e da carnificina que está acontecendo perto da nossa casa. Da violência que está sobre nós. Que é puramente o coração pecador, desgraçado e sem Deus sendo revelado. É uma ressonância da condição do homem sem Deus. A espada revela isso. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Nesse exato momento, nós está acontecendo 30 guerras sobre a face da terra. Tem 30 guerras ativas nesse exato momento. 30. Irmãos, isso é trem demais. Trem demais. Tá, mas a espada não revela só o estado de guerra. A espada, ela revela o desajuste humano. 52 pessoas morrem por hora no mundo por causa do homicídio. Eu não estou falando de uma parada cardíaca, por causa da obesidade, por causa da diabetes, por causa de uma gripe, de uma doença. Não, eu estou falando por causa do homicídio. Eu não estou falando de guerra, eu não estou falando de terrorismo, eu estou falando de homicídio. 52 pessoas morrem por hora no mundo.
por outras pessoas tirarem a vida uns dos outros. Porque não gostou da roupa, porque não gostou da fala, porque não gostou do jeito. Por quê? Eu tenho um primo que matou uma pessoa porque ele estava num bar. E alguém chegou e falou assim, você vai beber uma pinga comigo. Ele falou, não vou. Ele falou, vai, não vou, vai, não vou, vai, não vou. Se você não beber, eu te mato. Ele falou, você não me mata, porque eu te mato. Pá. Pô, irmãos, uma pinga. 2 homens que não estavam bêbados. Põe uma pinga para mim e uma pinga para ele. Não, eu não vou beber. Vai beber, não vou beber, vai beber. Eu te mato, não mata, puf. 52 pessoas morrem por hora no mundo por atitudes assim. Ah, queridos, esse cavalo que tem a morte sobre ele está com a espada caminhando sobre a face da terra. E nós estamos nos perguntando, será que falta muito para Jesus voltar? Pô, irmãos, olhemos para a palavra de Deus e o que está ao nosso redor. Segundo, esse cavaleiro, ele tem nas suas mãos para matar por meio da fome, da escassez, usando a ganância do coração humano, que prefere acumular do que repartir. E a Bíblia nos ensina, o nosso mestre Jesus, irmãos, por favor, olha aqui, pare de trabalhar por mais uma escritura. Que tal você trabalhar para que alguém tenha uma escritura? A Bíblia diz que repartir é melhor do que receber. Dar é melhor. Mas o demônio que está montado com o nome de morte sobre o cavalo que tem cor de morte, está usando uma arma poderosa sobre a face da terra para matar as pessoas de fome. Meus irmãos, nós temos 735 milhões de pessoas que hoje não tinham o que comer. Não tinha o que comer. Você quer ter dimensão do que significa isso aí? Isso aí é mais do que a população do Brasil dobrada. Nós somos 220 e poucos milhões de pessoas no mundo, no Brasil. É 3 Brasil que não comeu hoje. Não tinha pouco não, irmãos. Não vendeu o almoço para comprar a janta, não. Os que venderam o almoço para comprar a janta são 2 bilhões e 300 milhões de pessoas. Que comeu hoje, mas não sabe se vai comer amanhã. Puxa vida, irmãos. Nós temos que nos perguntar, será que estamos vivendo os tempos difíceis? Será que Jesus está voltando? Ó Deus, me fala se Jesus está voltando. Pô, irmãos, a igreja não pode pensar isso mais. Por quê? Porque a igreja lê a Bíblia. E a igreja pega a Bíblia e lê a sua volta. E fica com medo. E vai agora comprar garrafas PETs para comprar arroz e feijão e colocar na garrafa PET para esperar o cataclisma sobre a face humana. Não, irmãos. O pânico e o pavor tem que estar sobre aqueles que o Apocalipse capítulo número 9 diz que não se arrependeram do seu pecado. O desespero está sobre eles. Nós temos um Deus que é a verdade. Nós temos um Deus que é a paz. Nós temos um Deus que falou que Ele é o alimento. Ele falou assim, eu sou o pão da vida. Meu Deus! Mas o cavalo cor de morte com o seu cavaleiro está executando a sua tarefa nos nossos dias. E nós temos que saber disso. Meu Deus, pastor, e aí? Irmãos, aí nós vamos dar a resposta que a igreja sempre deu. Porque se nós tivermos que fazer um bolo e dar para alguém que não tem, a gente faz e dá para alguém que tem. Amém, irmãos? Ao invés de pensar, eu primeiro vou comer e depois eu vou morrer. Não, irmãos. Nós fazemos como Jesus, nem só de pão viverá o homem. Se você está com fome, pode comer. É assim, amados, que a gente enfrenta o final. Para que a gente enfrente o final,
com a perspectiva de que ele é melhor do que o começo. Está sendo compreensivo até aqui, queridos? Terceira ação, estratégia de desgraça que a morte tem para trazer mortandade sobre a face da terra: doenças. Doenças incontroláveis. Irmãos, eu quero dar um dado para você aqui, e eu quero que você fique envergonhado, você que deu... E eu quero repetir, a pandemia foi uma desgraça. Eu tenho órfãos nessa igreja que perderam os pais. Eu tenho viúvas, eu tenho viúvos. Não há uma família, quase que não há uma família que não perdeu alguém que ama. Amém, irmãos? Mas também não tem uma família aqui que não perdeu alguém por causa do coração. Não tem uma família aqui que não perdeu alguém por causa de um vício. Nós temos que olhar para as coisas e ver as questões como elas são. A morte está trazendo ruína sobre a vida do ser humano por meio de doenças. Só a gripe mata 500 mil. Eu vou falar diferente. 500 mil, que parece mais que 500 mil, não é, irmão? Só gripe mata 500 mil de pessoas por ano. Irmão, gripe. E eu não estou vendo nós fazermos escândalo por causa disso. A diabetes matou em 2021, no meio da pandemia, 6.700.000 pessoas. No ano de 2021, a diabetes matou mais do que a pandemia. Mas ninguém está alarmado. Está todo mundo com a cara no pote de açúcar, no pudim de leite condensado. A gente não fica com medo. Mas a morte montada no seu cavalo, que a revela, está caminhando por aí. Em 2022, morreu 19.800.000 pessoas de problema cardíaco. Se eu não me engano, esse dado é mais do que todo mundo que morreu na pandemia por causa do Covid. Meus irmãos, olhemos ao nosso redor. Pastor, porque o cavalo vem com doenças e... Já está aí. Você está esperando o quê, irmão? Já está aí. Ai, meu Deus, estou com tanto medo de uma outra pandemia. Irmão, ela já está aí. Você toma remédio para pressão? Já está aí, ué. Toma insulina? Já está aí, ué. E me falta tempo para falar dos dados que são resultado das drogas lícitas, que hoje é tido pela OMS como saúde pública. Bebida, sua cervejinha. Está aí, é o governo da morte que está fazendo. Não é vida, não, é morte. E tem que ser encarado como doença. E diz alguém que saiu desse poço reconhecendo que era um alcoólatra. Eu. Porque enquanto se nega, não se obtém a capacidade de adquirir um remédio para a cura. Mas quando se tem o diagnóstico e reconhece o diagnóstico, então caminha pelo caminho da cura. Ô, irmãos, 3 armas que estão nas mãos do cavaleiro montado no cavalo cor de morte. 3 armas estão nas mãos da morte, que está sendo seguida de pertinho pelo inferno. Mas a gente olha e fala, não, está tudo muito bem. Não está não, irmãos. Não está não. Está tudo revelando que Jesus está chegando. E aí, nós temos a 4ª arma, que vai ser executada nesse tempo, com esse cavaleiro, que se refere às feras da terra. As feras da terra, irmãos, eu quero abrir mão de especular. Para mim não vai ser leões andando pelas ruas e comendo as pessoas. Nós não vamos virar o Pantanal com onças andando entre as nossas... Eu, pessoalmente, eu não acho que vai ser assim. Mas as feras da terra... Você sabe qual é o bicho que mais mata
por ano sobre a face da terra? Mosquito. Olha que monstro. Você sabia disso, irmão? O bicho que mais mata é o mosquito. Sabe qual é o segundo bicho que mais mata sobre a face da terra? Lombriga. Uma sementinha de mamão, uma sementinha de abóbora resolvia o negócio. Um doce de erva Santa Maria resolvia o negócio. E está matando. Irmãos, está aí. Feras que estão destruindo as pessoas. Pastor, uma lombriguinha. Irmão, pega uma foto de uma lombriga e olha para você ver a cara dela e me fala se aquilo é um monstro ou não é. Eu nunca esqueço das minhas aulas de ciência, lá no 2º grau, com aquelas fotos de uma lombriga, de uma... como é que é aquela que vem do porco lá? A solitária. Oh, pelo amor de Deus, aquilo é um terror. Mas nós agimos como que se não fosse. Quem está tendo lucro? Quem está tendo lucro, irmãos? O cavaleiro que está montado no cavalo que tem cor da morte. Quem está tendo lucro é a morte. Por quê? Porque nos falta o discernimento. Caminhar para concluir com você. E nesse caminhar para concluir com você, eu quero convidar você para entender que nós estudamos todas essas coisas com 2 objetivos. Um é fortalecer a sua fé. Você está de tanque cheio para você chegar onde você tem que chegar, irmãos. Porque eu não aguento mais ver crentes que parece que não estão preparados para chegar. Eles estão orando para Jesus não voltar. Ó Deus, me dá mais tempo. Como assim, irmão? Vai no posto. Vai no Ipiranga do Espírito Santo e enche o seu tanque. Ah, pastor, como? Olha, vá se arrepender dos pecados, irmãos. Porque quem se arrepende não está no grupo do capítulo 9, não. Lá é quem não se arrependeu. Entendeu? Então faça do arrependimento um lugar para você estar. Aceite a voz que te chama conserto. Ah, eu acho que eu não preciso. Aquilo lá é conversa de pastor, aquilo é trem de igreja. Irmão, deixa eu te falar. Aqui nessa igreja, nós não temos conversa de pastor e nem trem de igreja, nós temos Bíblia. Agora, vai passar a minha opinião, vai passar a sua opinião, mas a palavra de Deus não vai passar, não. E ela nos chama ao arrependimento. Você percebeu lá em Apocalipse 9, que por 2 vezes o grupo condenado, eles não se arrependeram? Porque não houve conversão, não houve mudança. Então vamos encontrar um lugar para o nosso arrependimento. E segundo, vamos nos fortalecer em Jesus, irmãos. Nós nos baseamos no nosso mestre. Irmãos, nós não queremos nem saber se aí fora o pau está caindo na folha. Nós nos fortalecemos em Jesus e com vida santa, nós vamos lá fora influenciar as pessoas que estão lá. Porque enquanto é dia, o nosso mestre espera que nós trabalhemos. Porque virá a noite, quando ninguém mais trabalhará. Enquanto é dia, ele está esperando que eu e você reajamos. E quando chegar a noite, ele quer que a gente descanse nele. Porque nós temos um lugar para descansar no nosso mestre. Amém, queridos? O último texto de Apocalipse 21, lá no final de Apocalipse, diz assim: então eu vi um novo céu e uma nova terra. Sabe o João, que viu cada um dos cavalos com as suas consequências de juízo sobre a face da terra? Sabe o João, que viu não 4 cavalos, mas viu 200 milhões de cavalos trazendo juízo no capítulo de número 9 sobre a face da terra? Agora, ele está vendo, mas não é mais juízo. Ele está vendo um novo céu e uma nova terra. E sabe para quem é isso, irmãos? Para a igreja. Profundo do meu coração como seu pastor, é que essa série te ajude a perceber que há um abastecimento no nosso mestre para a jornada.
há uma proteção no nosso Mestre para a jornada. E enquanto aqui estamos, cumpriremos cada uma das nossas obrigações, por assim dizer, com aqueles que precisam saber, através de mim e de você, que não tem só um abismo sendo oferecido, há um céu de salvação também sendo oferecido.